Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Em nome de Allah, o clemente, misericordioso. Louvado seja Allah, que esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até dia de juízo final. Amém. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Corão: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah declarou que não adorar ninguém além dele. Depois, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E você deve benevolência com seus pais. Tem que tratar seus pais na melhor forma, respeitar, cuidar, tudo, né? Isso chama tudo benevolência com seus pais. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo, ele falou de adoração dele e levantou benevolência com seus pais na mesma adoração, no mesmo lugar de adoração de Allah. Primeiro é adorar Allah, depois levantou benevolência com seus pais. De importância disso, Allah, ele levantou do mesmo grau de adorar Allah também, no outro lado, você seja um bom filho, que agradar seus pais, satisfazer seus pais, cuidar dos seus pais. Então, continuando o versículo: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Se alguém deles, se um deles ou os dois, eles passam com você no tempo que eles estejam velhices, que eles chegam no tempo que eles sejam velhos. Quando você era jovem, pequeno, eles que vão cuidar de você, mas quando chega o tempo que você crescendo, eles ficam velhos, esse momento Allah falou: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. Um deles ou os dois, se eles estiverem juntos, né? Sejam velhos, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Você não deve falar mínima coisa, incomodar eles com af. Você fala af, meu pai, af, minha mãe. Essa mínima coisa que você não pode falar. Imagina você gritar, imagina você bater, imagina você prejudicar. Então, todas essas coisas que a gente não pode falar para eles. Você não pode mostrar para os seus pais que você está sendo incomodado com eles, ou que você está chato com eles. Não pode. Não pode você fazer seus pais eles sentirem que você está incomodado, ou você está bravo com eles, ou você não está satisfeito com eles. Essa mínima coisa que Allah ele disse no Corão: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. E se for uma palavra, outra palavra menor que of, Allah ia colocar no Corão. Mas essa mínima coisa aqui, a pessoa quando está brava com papais, com mamães, que eles falam af, como português af. Imagina outras coisas. Então algo muito sério. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele não deixa você entrar no paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito com você se você desagrada seus pais, se você não obedece seus pais, se você não satisfazer seus pais. Allah subhanahu wa ta'ala, ele não fica satisfeito, você não entra para o paraíso por causa disso. E olha para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, ele vem primeiro e depois seus pais. De tanta importância disso, né? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ayyul amali afdal?" Qual a melhor ação que a gente pode fazer? Ele falou: "As-salatu ala waqtiha." A oração na hora certa. Chega o horário, você reza. Esse o mais importante, o melhor ação que a gente pode fazer. Quando entra o horário, a gente reza. Qual mais? Ele falou: birrul walidayn, benevolência com seus pais.
Você tratar bem seus pais, cuidar, gastar dinheiro, ajudar em tudo que você puder. Então, isso é o segundo lugar. A adoração de Allah vem depois obedecer os pais, agradecer os pais, satisfazer os pais. Também vem o jihad fi sabilillah, você lutar pela causa de Allah. Então, esses três que é a melhor ação. E Allah, quanto o shahid, aquele que morre pela causa de Allah, quanto essa pessoa tem de benefício? Muito, que essa pessoa entra sem cobração, sem pecados, sem perguntas. Essa pessoa entra no paraíso diretamente. Imagina aquela pessoa que ela obedece pais, satisfazer os pais. Essa pessoa veio antes do shahid, antes aquela pessoa que morre pela causa de Allah. Nas guerras, claro, né? E a gente não tem que entender também aquela pessoa que morre pela causa de Allah, só guerra, não. Aquela pessoa que morre pela causa de Allah, defendendo sua casa, construindo sua vida, essa está morrendo pela causa de Allah. Se essa pessoa está trabalhando, ele está indo para o trabalho, se morreu pela causa de Allah, né? Não é pela causa de vida, só por causa de vida, não, está indo para sustentar sua família, morreu. Porque muita gente entende o jihad só apenas aquela pessoa que luta, faz guerra, não. Na nossa vida, a gente viver com tantas essas coisas erradas, lutar contra o Shaitan, Satanás, isso é jihad, isso é esforço, né? Então, se essa pessoa, que ela morre pela causa de Allah, tem esse benefício, e foi citado em terceiro lugar, imagina aquela pessoa que satisfazer seus pais. Nós sabemos que satisfazer nossos pais não é fácil, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou quando eles ficam velhos, porque nossos pais, quando ficam velhos, eles voltam que nem criança, fica mexendo com aquelas coisas que interessam eles e não interessam, fica falando muitas coisas que interessam eles e não, falam muitas coisas que às vezes não tem sentido. Então, nesse momento a gente tem que tratar nossos pais da melhor forma. Uma história que eu sempre conto, um pai, senhor, ele estava sentado junto com seu filho jovem, lendo um jornal. Aí o pai, ele escutou um barulho na árvore, estavam sentados na frente da casa, tinha um jardim, e ele escutou um barulho. E o pai perguntou para o filho, o que é esse barulho? Aí o filho respondeu, esse é o passarinho. Aí ele falou, tá bom. E ficou quieto. Daqui a pouco ele pergunta a mesma coisa. O filho, ele fala, é passarinho. O pai, ele também pergunta terceira vez. O filho, ele começa a ser incomodado. É passarinho, pai. Já falei. Então, fica aumentando mais vezes a voz do filho. Pai, falei para você, é passarinho, você não entende? Cada vez, né? Ele falou, meu filho, sabe uma coisa? Uma vez, você, quando era pequeno, jogando a bola num lugar tem descida assim, e eu vou lá e pego a bola e dou para você, e você novamente joga a bola, eu vou novamente pegar a bola, mais ou menos 100 vezes você jogou a bola, eu fui e peguei a bola e devolvi para você, só para você ficar feliz. E nunca eu incomodei com isso, eu fiquei feliz porque você estava feliz. Então, subhanallah, a gente tem que agradar os nossos pais, principalmente quando eles são velhos, quando eles são chatos, mas nunca tem que mostrar isso para eles. Nossos pais, às vezes, se você agradar eles, se você satisfazer eles, Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas para você. Às vezes sua vida não abre, tudo fechado na sua frente, mas por causa que você agrada seus pais, Allah vai abrir para você. E às vezes você
não abre o seu negócio, não anda seu negócio, sua vida não, seu casamento, sua família, sua vida está fechada, está tudo escuro, por causa que você não agrada ou satisfazer seus pais. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma pessoa chegou até ele e falou: "Ô profeta, eu quero ir com você na guerra." Ele falou: "Você tem seus pais? Você tem pais? Seus pais estão vivos?" Ele falou: "Sim." "Então vai lá e cuide deles." Porque o jihad é o maior quando você cuida dos seus pais, quando você luta contra o shaitan. Hoje muitos filhos desagradam os seus pais, não respeitam seus pais. Porque essas pessoas, e mesmo que seus pais, eles vão e traz a vida toda, dinheiro, escola, natação, futebol, fazem tudo para agradar o filho, e no final o filho, ele não respeita seus pais. O que adianta você ganhar a vida e não ganhar seu respeito do seu filho? Não ganhar respeito do seu filho. Então, nós devemos agradar, satisfazer, fazer tudo para cuidar dos nossos pais. Tem filhos que eles levam os pais para o abrigo. Eles levam para o abrigo, casa de idosos, deixam lá porque cansaram. Uma história de pai com seus filhos, com 6 filhos. Ele fez tudo para eles, casou todos eles, não precisavam de nada. Deu cada casa para cada um. Quando o pai ficou um velho senhor e ele fazia xixi sujeiras na roupa e não tinha ninguém para ajudar, até os filhos dele não cuidam mais, até os noiras deles fizeram cabeça dos filhos para levar ele para o abrigo, né? Então eles colocaram no suco um remédio para ele dormir e levaram ele para o abrigo. Então lá ele acordou e não entendia nada. Porque o que aconteceu? Porque eu estou aqui. Aí falaram que tinha 6 filhos, 6 homens, né? 6 homens estranhos. Eles falaram que acharam você na rua. Não, tenho vergonha. Eles falaram que é nosso pai. Então eles queriam o dinheiro dele. Ele era rico, queriam a herança dele. Então, mas eles não queriam cuidar dele. Subhanallah. Então o pai, ele percebeu que esses meus filhos são meus filhos que fizeram isso. Eu sei, eu acredito. Porque como assim? Eles acharam na rua, né? Falaram para o abrigo, a gente achou esse homem na rua e a gente decidiu trazer ele aqui. Então eles deixaram o número de telefone de um deles para quando ele morrer avisá-los. Então, subhanallah, o homem, quando morreu, ele tinha transferido toda a herança dele para esse abrigo, e essas pessoas perderam a vida e o paraíso. Então, meus irmãos e irmãs, os nossos pais, mesmo que não sejam muçulmanos, seja o que for, tem que respeitá-lo. O pai e mãe, eles foram um motivo para você estar aqui na vida. Isso é suficiente para você obedecer. Obedecendo para você satisfazer eles. Mesmo que eles não fizeram nada por você, mesmo que seu pai te abandonou, mesmo que a sua mãe te abandonou e voltou para pedir ajuda para você, deve ajudá-los. Mesmo que eles não fizeram nada por você na vida, você deve obedecê-los, deve cuidar deles, deve você estar junto com eles e não olha para as coisas que eles fizeram. Eles foram motivo para você estar aqui na vida. Então, temos que cuidar dos nossos pais, temos que, nossa obrigação, com eles tem o paraíso. Se você não agrada eles, você não vai ter uma boa vida aqui na vida e você não vai ter o paraíso. Então vamos cuidar dos nossos pais, vamos respeitá-los o máximo que a gente pode, nem para mostrar para eles que você está sendo incomodado com eles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.